Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai refletir um pouquinho sobre algo que muitos de nós costumam fazer de forma rotineira, de forma às vezes até compulsiva. Vamos falar um pouquinho sobre reclamação. O que significa reclamar? Se a gente for analisar a origem dessa palavra, a gente vai perceber que ela é formada por um prefixo e um sufixo. Prefixo re, que significa novamente, de novo, e o sufixo clamar, que significa pedir, requisitar. Então, toda vez que a gente está reclamando, a gente está pedindo de novo. Portanto, se você tem alguma questão, algum problema, alguma dificuldade, e você vive reclamando sobre isso, no final das contas, o que acontece é que você está pedindo mais daquilo. E para que a gente possa aprofundar o entendimento sobre a reclamação, a gente vai se socorrer de um autor excepcional, Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, no livro Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, vai nos apresentar o conceito de reclamação da seguinte forma: queixar-se é uma das estratégias prediletas do ego para se fortalecer. Cada reclamação é uma pequena história que a mente cria e na qual acreditamos inteiramente. Não importa se ela é feita em voz alta ou apenas em pensamento. Alguns egos que talvez não tenham muito mais com o que se identificar sobrevivem apenas com queixas. Quando estamos presos a um ego assim, reclamar, sobretudo de alguém, é algo habitual e, é claro, inconsciente, o que mostra que não sabemos o que estamos fazendo. Eckhart Tolle fala aqui de um comportamento da mente muito comum. O que Eckhart Tolle chama de ego, eu costumo chamar de mente subconsciente. E a reclamação, de fato, ela está instalada na nossa mente subconsciente como uma programação. As pessoas reclamam de forma compulsiva, muitas vezes, sem nem pensar a respeito do que estão dizendo. Acabam, muitas vezes, se autoflagelando ou se colocando numa situação de diminuição de forma compulsiva, sem refletir sobre as suas palavras. Essa programação que acontece na mente é algo que foi aprendido e que tem solução. A mente pode ser reprogramada, pode ser alterada para que aquele padrão deixe de acontecer. Exige trabalho, exige dedicação, mas é perfeitamente possível. Funcionar nesse padrão é algo extremamente nocivo para a saúde mental das pessoas. E por isso é preciso tomar muito cuidado. Se você se coloca nessa condição de ficar constantemente reclamando das pessoas e das coisas, presta atenção, porque pode haver aí um problema grave se estabelecendo e que, com o passar do tempo, só vai se agravar. Eckhart Tolle segue dizendo assim: uma atitude típica desse padrão é aplicar rótulos mentais negativos às pessoas, seja na frente delas, ou, como é mais comum, falando sobre elas com alguém ou até mesmo apenas pensando nelas. Xingar é o modo mais rude de atribuir esses rótulos e de mostrar a necessidade que o ego tem de estar certo e triunfar sobre os outros. Idiota, desgraçado, prostituta, todas essas afirmações definitivas contra as quais não se pode argumentar. No nível seguinte, descendo pela escala da inconsciência, estão os gritos. Não muito abaixo disso, se encontra a violência física. Veja como é interessante, né? A gente começa primeiro criando padrões mentais de pensamento, depois a gente chega ao ponto de verbalizar esses pensamentos, e isso vem numa crescente, até o ponto que a gente pode chegar às vias de fato, até a violência física. Tudo isso por quê? Porque a nossa mente criou um padrão. A esse respeito tem um filme que eu indico a todos assistirem, que é muito interessante. Esse filme, ele conta a história de um homem que, em virtude das circunstâncias da vida, acabou atingindo exatamente esse lugar. Ele chama todo mundo de idiota, ele contesta muitos comportamentos que ele reputa como sendo errados, e muitos deles até são mesmo, mas a forma como a gente se comporta diante desses acontecimentos é que faz a diferença. Eu costumo dizer que esse filme ele é extremamente interessante porque existem 3 formas de você se identificar com o personagem principal do filme.
O primeiro é você tendo absoluta aversão a esse comportamento, muito comum. O segundo é quando você tem uma identificação plena com esse comportamento, também muito comum. E a terceira ela faz parte do comportamento da atriz coadjuvante do filme, que eu vou deixar para vocês verificarem qual é assistindo o filme. O nome do filme em português é O Pior Vizinho do Mundo, estrelado pelo Tom Hanks. Vale muito a pena conferir. Eckhart Tolle vai seguir, então, explicando um pouquinho mais para a gente sobre isso da seguinte forma. O ressentimento é a emoção que acompanha a queixa e a rotulagem mental dos outros. Ele acrescenta ainda mais energia ao ego. Ressentir-se significa ficar magoado, melindrado ou ofendido. Costumamos nos sentir assim em relação à cobiça das pessoas, à sua desonestidade, à sua falta de integridade, ao que estão fazendo no presente, ao que fizeram no passado, ao que disseram, ao que deixaram de dizer, à atitude que deviam ou não ter tomado. O ego adora isso. Em vez de detectarmos a inconsciência nos outros, nós a transformamos em sua identidade. Quem é o responsável por isso? Nossa própria inconsciência, o ego. Carton é fantástico, né? Nesse trecho ele vai dizer exatamente que tudo aquilo que você vê no outro nada mais é do que um reflexo de você mesmo. Tudo aquilo que você se queixa no comportamento, nas atitudes das outras pessoas, tem na sua raiz, na sua essência, algo que está plantado em você. Portanto, se relacionar com tudo isso que te incomoda, que te tira do bom senso, do lugar comum, que faz você ter esse comportamento reativo, que faz você xingar, que faz você reagir de forma negativa, passa por você olhar para dentro, se reconhecer como sendo parte dessa engrenagem e mudar. Mudar internamente, mudar no seu subconsciente, mudar na essência, no seu ego. Somente quando a gente conseguir fazer essa reformulação interior é que a gente vai perceber como é possível e viável, sim, estabelecer uma nova relação com as pessoas, com as circunstâncias e com os desafios que a vida nos apresenta. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ative as notificações, comente e compartilhe. A gente se vê no próximo vídeo.